Voltamos, Brasil. WhatsApp liberado, viu, gente? 964-450532. Vamos falar agora com ele, doutor Adriano Leonardi, ortopedista, e a gente vai falar sobre os desafios e cuidados com as lesões cartilaginosas do joelho, gente. Quem nunca sofreu uma lesão no joelho, né? Pois é, vamos aprender e entender tudo. Bem-vindo. Bom ter você aqui. Muito obrigado, estar aqui de volta. Agradeço demais o convite. Espero que seja útil para todo mundo aí. Vamos falar das novidades? Você que é médico do esporte e tudo. O que mais acontece? Primeiro, eu queria que você falasse das principais causas de acidentes, né? No joelho, as causas. E depois também a gente fala do joelho do atleta, do joelho na terceira idade. Então, a principal causa de lesão é quando a pessoa vai praticar uma atividade física e não está preparada para isso. Então, ela vai jogar um futebol uma vez por semana, ou vai jogar um vôlei, ou às vezes vai praticar uma corrida de rua e ela não faz o que a gente chama em medicina do esporte de periodização. Ela não faz um trabalho de preparação física para aquele esporte. Aí você pode ter a lesão traumática aguda, que é um entorse, uma contusão, falando de joelho, por exemplo, ou você pode ter uma lesão de microtrauma de repetição. Você vai machucando aquela estrutura ao longo do tempo. A gente vai falar de cartilagem, então você vai colocando uma pressão excessiva na cartilagem, chega um momento que ela rompe e a gente começa a ter as lesões. E os jogadores de final de semana? Vamos falar, o que faz, por exemplo? Torceu o joelho jogando futebol. Então, muita gente que erra, né? É gelo que coloca, tem gente que fala que é água quente, bolsa de água quente. Esse é um grande problema, assim, porque as pessoas não se condicionam. Ele vai jogar futebol uma vez por semana e, segundo a Organização Mundial da Saúde, é muito pouco. A gente não considera como a pessoa não deixando de ser sedentária. E aí ele acaba torcendo porque o movimento dele fica errado, ele não se prepara para o esporte. Se a gente for acompanhar um jogador profissional, ele passa muito mais tempo se preparando para o futebol, fazendo a parte física, a parte tática. E a gente pega, por exemplo, um brasileirão, a gente tem muito pouca lesão. Aí você pega o amador, como ele não está preparado para jogar o futebol, ele acaba se machucando. E aí no momento da lesão, o que a gente recomenda é o gelo. Ele é anti-inflamatório, sim, ele é gelo. O gelo é que a gente recomenda. Nossa, coloquei gelo no meu pé, mas dói, hein? Dói. Quando está inflamado, não é? Para reação inflamatória. Insuportável. Sim. Para reação inflamatória aguda é o gelo. Para reação inflamatória crônica da artrose, do desgaste mais avançado, é o calor, porque você aumenta a vascularização. Mas são duas coisas completamente diferentes. Diferentes, universos diferentes. E os principais desafios enfrentados na regeneração, então, da cartilagem através dessa nova engenharia do tecido. Engenharia de tecido. Então, se a gente for pegar esse joelho aqui, por exemplo, esse joelho, a gente mostra que essa região aqui, que no final do osso, ela é recoberta por uma estrutura chamada cartilagem. A cartilagem ela é um grande colchão e aqui a gente tem os meniscos que ajudam a cartilagem a absorver o nosso impacto. O grande problema da cartilagem é que ela é um tecido com 5% de célula só. É como se fosse uma célulazinha pequenininha em um colchão gigante. E uma vez que ela esteja lesionada, a cartilagem, o potencial de regeneração espontânea é pequeno. Então, o que é usado hoje para a gente conseguir regenerar a cartilagem? É a chamada célula-tronco mesenquimal, que a gente tem no nosso corpo. Tem dois tipos de célula-tronco. A embrionária, que é pluripotente, que está no cordão umbilical, que algumas pessoas guardam. E tem a mesenquimal, que está no nosso corpo, inclusive no adulto. Inclusive, a gente sabe hoje que a célula mesenquimal da gordura, ela fica muito ativa, inclusive na velhice. E aí, me fala dessa... Então, o que acontece? Se a gente for pensar, que causa muito espanto, muita gente fica um pouco preocupada, né? Célula-tronco e tal. O efeito da célula-tronco no nosso corpo, ela acontece a qualquer momento. Basta você ter uma contusão, um esfolado, que todo mundo já teve em infância, por exemplo. Você tem um processo inflamatório, e esse processo inflamatório, ele chama essa célula-tronco para o tecido. E é isso que a gente faz na engenharia de tecido. Quando a gente vai pegar uma membrana de colágeno, por exemplo, que é liberado no Brasil, que parece um papelzinho de coar café, quando você estimula o tecido, sendo tendão, cartilagem, o músculo, a célula-tronco entrando em contato com esse tecido, ela tende a se regenerar e se transformar em cartilagem. E quando faz a cirurgia agora, essa de célula-tronco, está sendo muito utilizada para joelho, para lombar, quando a gente vai fazer a cirurgia tradicional, que eu faço muito, a gente faz a raspagem, a perfuração, você irritando o tecido, irritando esse osso logo aqui em cima, a célula-tronco que está dentro da medula, ela sai, se exterioriza e ela começa a se transformar em cartilagem. Durante esse procedimento, apesar de ser considerado experimental no Brasil, a gente pode coletar mais célula-tronco da bacia ou da gordura da pessoa, para aumentar o potencial regenerativo.
Está muito estudo, eu fiquei na Itália agora em 2023, estudo, né? Fiquei um tempo, ainda tem resultados. Mas tem atleta que fez e que está falando que é maravilhoso. Sim, sim, a gente faz bastante, a gente pode tanto usar na membrana, na engenharia de tecido, que é um artefato que você coloca no tecido, ou colocar dentro do joelho, da articulação, de maneira livre. Quando a gente coloca a célula-tronco de maneira livre dentro da articulação, ela faz uma coisa chamada em medicina que é imunomodulação. Ela começa a reduzir a reação inflamatória e é discutível o papel regenerativo dela. Mas a pessoa melhora. O que eu falo para todo paciente que chega no consultório. O exame de imagem seu provavelmente não vai mudar muita coisa, mas existe uma chance muito grande de você melhorar. Mas a célula-tronco está sendo mais usada em quais áreas, doutor? Porque a gente está sabendo mais que é joelho, a cartilagem. Ela é usada muito na parte neural, por exemplo, que é fora da minha área. Na minha área, a gente usa para regeneração de tendão, de músculo, de cartilagem, que são tecidos que, às vezes, de transformação muito lenta e muito difícil. São pessoas que têm prognóstico muito ruim, que perderam um volume muito grande de cartilagem, acidentes gravíssimos, por exemplo. Então, é utilizado. A gente tem resultados que são encorajadores, mas as pesquisas elas têm seguido muito, assim, tem muita coisa no mundo. Se você pegar as revistas falam só de cartilagem, toda hora tem alguma coisa nova, uma pesquisa nova, uma terapia nova e a gente vai seguindo. Né? Eu li bastante nessa parte. Na parte óssea ainda não, né? Parte óssea tem também, mas menos, um pouquinho menos. A cartilagem está sendo muito estudada no mundo todo. A cartilagem está indo em tudo, né? Sim. E esses atletas de final de semana, o que você aconselha? Por exemplo, aqui o Santos, ele pensa que joga futebol. Esse aí mesmo. Chega o final de semana aqui, teve o Daniel, quebrou o braço, foi jogar bola, quebrou o braço. Olha lá, pensa que é novinho, tá com 30 anos, aquele ali. Tudo nossos atletas de final de semana. A pessoa precisa se condicionar. Né? Ela precisa se condicionar. Se ela estiver parada e quiser entrar em qualquer atividade física que seja, precisa fazer todo o check-up cardiorrespiratório, ver fatores de risco, né? Que o sedentarismo... Mas é o país do futebol, não adianta, né? Eles gostam de jogar essa pelada, né? E aí o que acontece? Hoje a gente tem treinadores específicos para cada área. Tem treinador de futebol, tem treinador de vôlei, treinador de corrida. Então a educação física, ela corre junto da medicina do esporte. Então hoje em dia a prevenção de lesão, ela é muito... a gente já consegue prevenir muita lesão que antigamente não se conseguia. Então, o jogador profissional de futebol, ele se lesiona muito menos do que o amador. A pessoa vai jogar futebol uma vez por semana, o movimento dela não está adequado para o futebol, a força, o equilíbrio muscular não está adequado. E aí quebrou o braço, acaba se machucando. É sério. Fora a questão do é ruim de bola. Do risco, né? É ruim de bola, ainda pensa que joga. Chegou aqui, ficou 2 meses, coitado, de licença, porque tá 3 meses lá, ruim. E tem as lesões, tem o risco inerente ao esporte. O futebol é esporte de contato, Contato, né? Bate, eu pego essa população de 40 até 60 anos de idade... Que é a idade do Santos também, sempre gostaram muito de futebol. São pessoas que já foram operadas e que você vê que às vezes tem uma degeneração avançada da articulação pela quantidade de lesões e de cirurgias que elas passaram. Você pega um corredor de rua, já tende a ter menos. Crossfit tende a ter menos. Ciclismo, que é o meu esporte, por exemplo, tende a ter um pouco menos. O futebol Fala um pouco do ciclismo, que eu tenho amigo ciclista que é maravilhoso. Fala um pouco do ciclismo. O ciclismo ele é um esporte altamente... Óbvio que você tem os riscos também inerente do esporte. Se você não estiver condicionado, bem adequado à bicicleta, você pode ter um risco de lesão. E hoje, com a facilidade nas pistas em São Paulo, tem muita gente aderindo ao ciclismo, né? Então, precisa fazer um bike fit, tem que estar bem adequado para a bicicleta, tem um risco de queda, mas é um esporte para articulação, um dos melhores esportes que tem, inclusive para quem tem artrose, para quem tem uma doença avançada, porque a contração que você faz pedalando, que é chamada de concêntrica, que é empurrando o pedal o tempo todo, ela é muito menos lesiva do que a excêntrica, que é da corrida. Que a corrida, a cada passo que você dá, tem que botar o pé no chão e desacelerar. Isso é altamente lesivo para a articulação. E todo mundo pensa que não, né? Que quem tem artrose que não pode fazer atividade física. Contrário, a bicicleta, então, ajuda muito. Quem tem artrose acha que tem que ficar em casa e, infelizmente, tem médicos também que acham isso. Então, correto... Isso coisa do passado, essa ideia, né? É totalmente Então, o ciclismo é perfeito, então, para qualquer idade, né? Sim. O ciclismo é um dos que eu mais prescrevo, até para pessoas que têm doença grave no consultório. Tem duas coisas importantes. Quem faz atividade física degrada menos cartilagem e quem tem dor crônica tem diversos estudos de impacto direto da atividade física na dor crônica. Só que você não pode, por exemplo, submeter uma pessoa com uma dor no joelho a fazer você tem que fazer uma coisa adaptada.
Aí você vai adaptar uma pessoa que tem dor na coluna para aquela atividade física, a determinada intensidade e frequência para ter impacto na dor crônica dela, para reduzir o uso de remédios. Ô, doutor, e essas cirurgias mais avançadas agora? Tá tudo minimamente invasivo também, né? Hoje em dia a gente opera muito por vídeo, né? Existem hoje em dia cirurgias intraósseas também. Então a gente está falando de célula-tronco, a gente coleta, prepara, ativa. Em alguns países é possível você semear, por exemplo, uma membrana e você vê aquele tecido crescendo. Sério? E você coloca dentro da articulação ou dentro do osso. Então tem resultados excelentes aí para pessoas com prognósticos ruins. Hoje, com esse avanço, está tendo praticamente solução para quase tudo, né? Infelizmente, algumas coisas ainda não. Tem muita Então, coisa mas que é quase experimental. tudo, né? Ajudando muito, né? As pessoas ideais, assim, seriam pessoas até os 60, 65 anos, a gente consegue tratar dessa maneira. E principalmente pessoas que foram muito ativas durante a vida. Então, pessoas que sempre praticaram esporte, magras, Pode parar, né? saudáveis, como a nutricionista estava mostrando aqui, dieta anti-inflamatória, são pessoas ideais para terapia regenerativa. Pessoas fumantes, doenças concomitantes, obesas, a gente costuma ter um resultado já não tão bom. Para pessoas com um pouco mais de idade, a gente tende a indicar cirurgias como prótese ou osteotomias, que são um pouco mais agressivas. Hoje também, umas cirurgias hoje também bem minimamente Mudou invasivas muita também, coisa. né? Hoje em Mudou, dia a gente tem feito prótese com robô, que é uma coisa nova, ainda está em estudo. Então, a chamada cirurgia robótica, em vez de o cirurgião fazer a prótese inteira na mão dele, é feito com auxílio de robô. Eu já fiz curso fora, tem muitos colegas aqui brasileiros se aperfeiçoando nisso, mas está em estudo. A gente não consegue provar se é melhor ou não que a mão do ser humano, porque a prótese ela é artesanal. E tem entrada a prótese chamada customizada, que ela é uma prótese feita exatamente para aquela articulação daquela pessoa, né? Para você reduzir o corte ósseo, reduzir a agressão na hora de você fazer. Também está em estudo. Mas também essas do joelho aí, essas de célula-tronco, é uma maravilha, né? Que a Sim. recuperação é muito rápida, né? Sim, recuperação é rápida. E você, eventualmente, tira a pessoa por muitos anos de ter que fazer a prótese. A Venturini veio aqui, né? Ela falou para mim que fez. Sim. A Venturini foi uma das candidatas, Ela né? falou para mim, Nani, uma perfeição. Meu joelho estava doendo muito, amei. Ela falou, Então, o que ela fez com outro colega, foi feita a imunomodulação. Retirou a célula-tronco, trabalhou e fez na articulação. Então, você tem imunomodulação, você reduz a velocidade da degeneração. Tanto ela quanto qualquer atleta, o conceito de saúde articular já muda. Porque na cabeça do atleta, enquanto ele está profissional, ele está treinando, ele está tratando aquela dor, aquela disfunção para ele se manter em alto rendimento. Quando acabar a carreira dele, ele paga o preço lá na frente. Então tem atletas aí, falar de futebol, tem jogadores aí de 35 a 40 anos com artrose gravíssima de joelho. Artrose hoje, qual está sendo o tratamento? Depende. A gente pode pensar em célula-tronco. Eu trato bastante jogadores, tanto que estão na ativa quanto ex-jogadores, com essa terapia. Porque o jogador, ele quer manter a atividade física, ele quer jogar o futebol de lazer, então a gente mantém esse tratamento. E aí a gente tem hoje em dia a gente tem recurso regenerativo, como por exemplo a terapia de onda de choque, o laser de alta intensidade. Então você consegue manter a pessoa ativa por mais tempo. Doutor Adriano, obrigada. Agradeço, é sempre uma alegria agradeço te a receber. oportunidade. Quais as redes Passou sociais? O Instagram é igual ao do YouTube, @dr de doutor.adriano Leonardi. Tá ali. Qualquer uma das duas aí que são minhas duas principais redes. Obrigada. Obrigado, viu? até a Onde próxima. fica a aí. clínica? Rua Bento de Andrade, número 103. Obrigada, tá? Tá bom? Fica Muito comigo, nós obrigado. vamos para o intervalo comercial. Um minutinho só, não saiam daí que a gente volta já já.